Então vamos começar o nosso programa de hoje com dois assuntos que estão bastante em voga: novas configurações familiares e gravidez tardia. E para isso a gente trouxe aqui para conversar com a gente a psicóloga Marília Facco e o obstetra doutor Adailton Salvatore. Marília, realmente cada vez mais a família moderna está ficando diferente daquele padrão que a gente estava acostumado. Isso acarreta alguma coisa para as crianças, na criação delas? Eu acho que não acarreta, mas eu acho que é uma mudança mesmo histórica, social e cultural, né? A gente tem a mulher indo para o mercado de trabalho, ela tendo um poder maior de escolher o que ela quer fazer, sem ser julgada, né? Há um tempo atrás, a mulher que era desquitada, ela era má vista na nossa sociedade, né? E hoje ela tem essa possibilidade de ter suas escolhas, essa liberdade. Então eu costumo dizer que a gente está saindo daquele padrão da família biológica, o pai, o provedor e a mãe que fica em casa única e exclusivamente cuidando dos filhos, para uma família socioeducativa, né? Então os recasamentos, eles estão muito presentes. Muito comuns, né? Antigamente, ter um filho de pais separados dentro de uma sala de aula era uma coisa diferente. Hoje em dia é quase que o padrão normal, Sim. né? Então tem aquela coisa dos seus, os meus e os nossos, né? Essa é basicamente a nova família que está surgindo. E a união homoafetiva também, né? Isso. Então a gente tem percebido cada vez mais o quanto a sociedade tem aceitado, né? E isso é muito interessante, porque é a liberdade que o ser humano tem de escolher que caminho quer seguir, né? Então eu tenho percebido o quê? Que os pais, às vezes, têm um pouco de dificuldade de lidar com as suas questões conjugais e quando eles se separam, o filho fica no meio disso tudo. Então eu acho sempre interessante o pai conversar com esse filho, a mãe conversar, poder ouvir e nunca o filho ficar no meio de uma separação, de uma moeda de troca, assim como proporcionar que essa criança vá aceitando um novo parceiro, né? Às vezes não aceita por uma birra ou porque acha que vai perder o pai. Então eu acho que o que é interessante é que essa família toda, essa nova família, consiga ter um bom diálogo sempre pensando na criança, nos filhos, né, no que vai acontecer naquela família. E a união homoafetiva, é interessante que os pais, eles digam para os filhos as escolhas que fizeram, né, que eles respondam aos questionamentos, que eles conversem, que eles possam ir preparando essas crianças, por exemplo, para a entrada na escola, né, aos questionamentos que os amigos vão fazer. Então eu vejo como hoje uma coisa muito presente no consultório. Então quando algumas mães me ligam para fazer o primeiro contato, eu sempre pergunto: você é casada? Porque eu sempre peço para os pais virem juntos no consultório. Então é sempre interessante que eles tenham essa união, mesmo estando separados, consigam manter um bom diálogo, sempre priorizando a criança. O casamento acabou, mas continua sendo o papai e a mamãe, né? Isso é importante. E outra questão também que está surgindo cada vez mais é a gravidez tardia, não é isso, doutor? É isso mesmo. Olá, meninas. Olá, você que nos escuta também e nos assiste. Está cada vez mais comum você encontrar uma mulher que está tendo o seu primeiro filho, às vezes com 38, 40 ou 45 anos. Não está sendo um tema tão raro como se era antigamente, né? Quer dizer, a mulher está realmente partindo para o mercado de trabalho, né, priorizando num primeiro momento a carreira e depois, quando se sente realmente estabilizada psicologicamente também, né, e aí que ela parte para tentar a gravidez. Mas quais são os problemas que pode acarretar uma gravidez depois dos 40? Então veja, Joana, são vários os motivos que levam uma mulher ou um casal a ter um filho com a mulher com uma idade mais tardia. O primeiro é esse que você disse, que a mulher ela vai buscar a sua realização como mulher, como profissional. Ela vai fazer a faculdade, vai fazer uma pós-graduação, vai passar um tempo no exterior, ela vai se dedicar a esse trabalho e chega um momento em que ela acorda e por uma necessidade biológica e uma necessidade, às vezes, da alma da mulher, ela tem surge o momento dela ter um filho. Mas isso também pode acontecer por outros motivos. Então, você vê, vocês estão falando de relacionamentos. Ela tenta um relacionamento, não dá certo, tenta um outro, até chegar às vezes no terceiro, a quarto maturidade de ter um relacionamento vai... mais estável, em que ela sente a confiança e aquele casal está realmente
combinando para gerar uma criança. Então isso às vezes acontece depois dos 35 anos. Mas aí o óvulo da mulher já está um pouco envelhecido e isso pode acarretar alguns problemas na gestação ou até para o bebê, não é isso? Então, a fertilidade da mulher, ela atinge o seu máximo por cerca dos 25 anos. A partir daí, a mulher vai perdendo a sua fertilidade aos poucos. Essa queda ela acontece, para você ter uma noção, uma mulher por volta dos 30 anos, ela tem uma chance de 20 a 25% de engravidar naquele mês. Quando essa mulher chegar aos 40 anos, ela vai ter metade disso como chance de engravidar, né? Então, outra informação, cerca de 50% das mulheres com 40 anos já tem 50% de infertilidade. Então realmente fica mais difícil, né? Inclusive com a possibilidade da síndrome de Down, que ela passa a ser maior o índice depois dos 40 anos. Pois é, uma idade assim que os profissionais costumam ter como referência são os 38 anos. Mas para você ter uma noção em termos de valores. Com 25 anos, a chance de uma mulher ter um caso de síndrome de Down é 1 em 1.500. Com 35 é 1 em 250. Com 40 é 1 em 100. E com 44 é 1 em 25. Nossa, realmente. Ela cresce com progressão exponencial. Agora, o mesmo não acontece no caso do homem, né? Esse prazo de validade, infelizmente, é só da mulher. Puxa vida, você tinha que lembrar mais um aspecto positivo para os homens, né? Os homens, a espermatogênese ela é constante, ela é diária, e há um turnover, um renovar no espermatozoide, mas eles envelhecem também. A chance de um homem gerar um filho com alguma doença genética, não somente a síndrome de Down, existe a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, e são outras síndromes que começam a ser mais frequente depois dos 35 anos. 35 anos é uma boa idade para quem ainda não teve filho começar a pensar em apressar. Apressar. Então, realmente, a gente hoje em dia tem muitos exames que ajudam nesse pré-natal de alto risco, para a mulher ficar mais tranquila também nesse momento da gestação. Então, é um momento, se a mulher não engravidou ainda, ela não engravida em poucos meses, buscar ajuda logo. É diferente de uma mulher com 25, você pode esperar 6 meses, 1 ano ou mais. Existem casos mesmo de mulheres que até, hoje em dia, casais que procuram fazer congelamento de óvulos e congelamento de embriões mesmo, para garantir a sua fertilidade em tempos futuros. Isso é interessante. E como é que aparece lá no seu consultório, Marília, essa mãe mais velha, com um bebê ainda? Como acontece isso na cabeça dela? Primeiro que é uma criança muito esperada, né? Alguns já vêm com umas histórias de tentativa, então essa é uma criança muito esperada, muito desejada. E o que eu costumo perceber é que são mães que estão mais maduras, elas estão mais estabilizadas profissionalmente, financeiramente. Não tem tanta preocupação com a manutenção da família. Isso, então assim, ela já tem um tempo maior para se dedicar àquela criança, aquela criança ela já teve planos para aquilo. Então eu vejo que são mães que dispensam mais atenção e que às vezes assim aparece um pouco de superproteção, de ansiedade, mas a gente acaba com um processo de orientação de pais contornando tudo isso. Então eu vejo que são mães que estão ali para ter o filho e são mais maduras, mais experientes na vida também. Eu tive casos de mães que deixaram o trabalho depois do filho e voltaram para uma outra carreira. Ficaram 2, 3 anos cuidando e depois voltaram a se inserir no mercado de uma outra maneira, às vezes buscando uma outra opção, mas trabalhando mais em casa. E tendo mais possibilidade de se dedicar à criança, né? Então, assim, o único cuidado é essa superproteção, é esse medo de acontecer alguma coisa. Eu também vejo, às vezes, muito medo de perder aquela criança, porque já vem com uma história, às vezes, de perda. Tentativa de engravidar sem conseguir. Os casos que são mais difíceis de engravidar. Isso. Então, assim, aí a gente tenta contornar muito com essa orientação, com esse auxílio e com uma psicoterapia mesmo, para entender, né, qual é a história dessa pessoa e como ela chegou até ali. Mas eu vejo que são mães muito maduras, muito ligadas a essa criança e com, né, todas as possibilidades ali de estar junto, ter um tempo bom com essa criança. É bem interessante. Uma coisa interessante que a gente observa na prática também é que essa mulher, ela embora seja realizada profissionalmente, financeiramente,
mas ela se realiza como mãe é uma outra coisa. Então a criança, ela traz uma mudança de conceitos, de tempo, de valores, de empregabilidade, de tudo. Essa criança, ela ensina, é como se a mãe começasse tudo de novo, e ela se sente renovada, aquilo rejuvenescida. É muito bom esse momento dessa mulher que vive uma gravidez tardia. Ah, que ótimo. Realmente é um assunto que rende muito pano pra manga, né? Mas já deu para dar uma elucidada bem bacana aqui. É isso mesmo. Agora a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem aí.